Gente, dessa vez eu estou aqui com duas pessoas interessantíssimas. Já vieram aqui no podcast, cada uma gravou individual a sua entrevista e todas bombásticas, fizeram o maior sucesso, um assunto super interessante. E aí eu as convidei para fazer aqui meio que não é um duelo, o assunto de uma complementa a outra e vamos trazer um assunto muito interessante para vocês. Estou aqui com Madsa, terapeuta energética, e estou aqui com Kátia Silveira, uma colega, arquiteta e que trabalha com medicina do habitat. Quem quiser saber um pouco sobre os assuntos de cada um, elas já fizeram um podcast anterior e vão lá no nosso canal do YouTube do Mulher Decora, que estão as entrevistas na íntegra lá. Gente, um prazer estar com vocês duas aqui. Prazer também, uma oportunidade, né, de transmitir esse conhecimento para todas Exatamente. Ambos os assuntos de vocês foram muito interessantes. As pessoas comentaram e perguntaram e curtiram muito também. Então, né, eu vi que era um assunto muito pertinente para o momento atual, né, e que tinha a ver, porque corpo equilibrado, casa equilibrada, isso tudo é uma somatória para um bem-estar completo do ser humano, né? Então, eu vou começar por Madsa, uma pergunta. O que é que você me diz sobre ambiente desequilibrado, corpo em alerta? Queria saber o seu olhar em relação a isso. O ambiente desorganizado, ele influencia em tudo nas nossas vidas. Nossos chakras, né, influencia no todo. Os ambientes carregados, desorganizados, com excesso de ruído, poluídos, tendem a impactar principalmente os nossos chakras mais sensíveis, claro, né, como o cardíaco, laríngeo, plexo solar. E da mesma forma, o ambiente, quando ele está harmonizado, ele ajuda a estabilizar, né, esses centros energéticos. Aí eu volto a pergunta para a Kátia, como manter esse ambiente desequilibrado, você como arquiteta, para que o ser humano e a alma estejam em harmonia? Para manter um ambiente equilibrado. Sim. A geobiologia tem dois olhares, né? Então, como influências que tem resultado no corpo físico do ser humano. Então, a gente tem a parte da geobiologia, do estudo das radiações do subsolo, que influenciam diretamente o nosso corpo, causando doenças gravíssimas, né? Ou então a simples dor de cabeça, insônia. E temos as influências artificiais que vêm do ambiente construído. Certo. O ambiente construído e aonde ele se localiza no entorno. O que tem no entorno desse ambiente. Então, um ambiente construído com materiais que usa materiais construtivos tóxicos, sim. Né? Ele no primeiro momento ele é mais intenso, mas no segundo momento ele continua. A gente já não sente mais porque a gente fica só com os 5 sentidos, né? Então, o que a gente não vê, meu coração não sente. E às vezes a pessoa se acostuma, né, Kátia? Se acostuma com alguns cheiros, algumas... Não percebe, não tem a menor percepção. Isso não é uma coisa dita. A gente precisava de ter essa informação como uma coisa preciosa, né? A pessoa olhar para isso, porque isso vai adoecer. Exato. Assim como um quarto, como ela falou, um quarto em desarmonia é o quarto que está bagunçado, e é o quarto, um espaço, uma sala, uma casa. Eu falo quarto mais porque o quarto é o lugar da gente regenerar, né? Sim. É onde a gente leva maior tempo, nosso espaço de descanso, onde a gente leva 8 horas praticamente, ou menos, mas assim, 8 horas que a gente precisa que esse lugar esteja em condições ideais. Bastante equilibrado. Bastante equilibrado. Mas se a gente não conseguir a condição ideal, a gente fala que assim, vamos reduzir o dano. O que esse cliente gostaria de abrir mão em nome da saúde e bem-estar dele, e do filho, e da filha, e da esposa, né? E até dos pets, porque está todo mundo incluso nessa história. Os animais, né? Também estiverem desequilibrados. Também tem direito a um ambiente equilibrado. Se ele abrir mão de algumas coisas, ótimo. Se ele abrir mão total, 100%, ele vai ter um lugar ideal, onde ele vai, durante a noite, no nosso sono, né? Nós temos um momento que o sono vai ser REM, onde todo o organismo está preparado para disparar todos os hormônios, e ali ele vai fazer uma limpeza do organismo físico. Sim. E nós vamos acordar renovadas. Quando a gente não acorda tão renovada assim, é sinal de que algo no ambiente tem desequilíbrio.
Não estou dizendo com isso que que sejam só esses fatores que desequilibram o ser humano, que tira a sua saúde, né? As questões psicológicas, Sim, né? com Como você certeza. lida com isso, né? Esses campos que você fala das energias, eles também são causadores, né? São fatores patológicos para que a gente possa ter uma saúde boa. Precisamos observar isso, olhar para isso. Eu volto a pergunta para Mads. Mads, se a pessoa tiver com a casa totalmente equilibrada, já tiver feito, inclusive, uma consulta com Kátia, mas a pessoa não estiver confortável a nível de alma, de ser, do eu, aí como é que você entra como terapeuta? O que é que você orientaria essa pessoa? A gente tem eu trabalho com várias técnicas, né? Eu sou reikiana, mestre em reiki, faço o alinhamento dos chakras, né? Que eu já falei aqui na edição quando eu vim na entrevista. Sim. Então, através dessas medições, a gente consegue identificar o ser, né? Claro. O campo energético desse ser, onde está o do eu, onde está esse desequilíbrio, e a gente consegue também ver o ambiente, né? Porque muitas vezes o meu cliente, o meu consulente chega trazendo essas questões, né, físicas. Eu tenho insônia, eu chego em casa, eu fico muito irritada. Então, assim, o ambiente, ele é importante também da gente medir e da gente equilibrar ela, né, fazendo na área dela, e eu também, na minha linha energética, eu também faço essa harmonização. Então, a gente precisa ver o ser na forma completa, né? Então, a gente vai identificando isso, quando eu faço o alinhamento, a gente vai identificando isso através dos resultados ali com o pêndulo, né? Então, eu consigo identificar o que está positivo, o que está negativo, o que está parado, estagnado, e aí a gente vai fazendo dessa forma. Aí, uma outra pergunta ainda para você. A mulher está equilibrada, você já conseguiu equilibrar energeticamente essa pessoa, mas o marido não gosta do assunto, por exemplo, porque tem homens que são um pouco bem comum, né? Na área nossa também, às vezes a mulher quer um encaminhamento aqui, né, da decoração da casa e o homem está meio avesso. Aí o que é que você faz? A mulher já está equilibrada, mas para o casal estar bem, ambos têm que estar equilibrados, né? A casa já está equilibrada, e aí? O ideal é que os dois estejam, né? Porque a gente vive dentro de um espaço, imagina duas pessoas dentro desse espaço. Um está em harmonia e o outro não. O ideal é que fosse os dois. Claro. Mas quando um está, ela consegue ir passando, né? Pouco a pouco, ela vai plantando isso, né? A sementinha, né? A sementinha, porque a gente vive coisas invisíveis. Exato. Né? Então, a gente, de certa forma, a gente vai conseguindo também equilibrar o todo. Então, se o outro reluta para seguir esse mesmo processo com a parceira, com a companheira, com o companheiro, né? Então, a gente vai fazendo isso, um trabalho nela, para que chegue nele também essa energia. Entendi. Vai por tabela, né? Vai por tabela, exatamente. Porque quando a gente faz o trabalho para mesmo ele não estando ali presente, automaticamente chega, né? Porque tudo é energia. Exato. Então a energia, ela vai chegando, né? Vai quebrando aquela densidade, aquilo que estava pesado. E a mulher estando muito serena, né? Não criando embates, tal e tal, automaticamente vai equilibrando o casal e a família, né? Sim. A tendência, eu acho que, como ela falou, tudo é vibração, né? Einstein já disse isso, tudo é frequência. Isso. Então, quando um vibra em uma direção, o outro vai receber esse benefício. Claro, né? Claro. Se a pessoa mantém um equilíbrio, né? Uma paciência, uma tolerância, para que o companheiro, se ama esse companheiro, Exato. vai ter a paciência para que ele chegue nesse processo, porque nunca vai encontrar um casal em harmonia. Idêntico não se consegue. Exatamente. E às vezes assim, pode até acontecer na geobiologia, digamos, um está harmonizado e o outro não está, porque a cama dele está num ponto de energia de geopatógena, como a gente chama. Sim, sim, né? sim. Então ele está lá sob um estresse gigante e ela está dormindo do lado, plena. O escritório, né? Que às vezes algumas profissões desenvolvem seu trabalho em casa, né? Online. Exatamente. O home office está sob a ação de influência de uma radiação. Exato. Né? E assim, por exemplo, a gente sabe que em arquitetura a gente tem ventilação como critério, iluminação como critério, né? São vários pontos de projetuais que a gente precisa. Né? E a geobiologia entra com esse olhar. Você está aí, dormindo bem, eu tenho ar-condicionado? Tenho nesse calor danado. Tem cortina, aquela luzinha do LED não está te incomodando, não? Exato. Uma pessoa desacorda de mau humor.
Exato. Por causa daquela luzinha do LED, que parece que quando escurece todo o quarto, quem domina? Em hotel, como é que faz? Em hotel, eu levo uma fita crepe. É verdade. Vou levar uma fita crepe, prendo lá para poder ter uma noite de sono, porque eu já estou fora da minha casa. Outro estado, né? Outra cidade e outro lugar estranho para dormir. Eu achei quarto que todo mundo dorme. Achei bonitinho, né? Não lhe interrompendo. Pois é, ainda tem essa coisa, né? Eu fui para casa de minha filha e aí meu genro é um querido, sabe receber muito bem, né? Aí ele... Apaguei tudo, liguei o ar-condicionado, minha sogra esqueci uma coisa, o que foi? Tinha um roteadorzinho dentro do quarto, assim, do lado da TV, aí ele me disse, vou cobrir. Aí trouxe uma flanelinha e cobriu, senão você não dorme. E é verdade, a luzinha do roteador. E outra coisa, o Wi-Fi, ele tem um campo eletromagnético gigante. Sim. O nível de radiação emitido por ele é difícil você conseguir dormir. Você, dentro de um projeto de arquitetura, você tem que saber onde você vai localizar, porque hoje em dia as pessoas, de preferência, querem sinal rápido, querem agilidade, né? Cada hora mais potente. Cada fio tem um repetidor de sinal. Verdade. Isso é uma loucura dentro de uma casa. É verdade. Isso é muito, muito adoecedor. Então, você precisa convencer aquela família que o modem pode ficar em outro local. Melhor ainda, mas é cafona, que a internet cabeada. Sim. A internet cabeada não tem esse malefício, né, da energia eletromagnética. Eu não trouxe aqui um aparelhozinho, que esse aparelho, ele assim, convence qualquer ser humano de que ele está sob radiação, mas ele não vê, nem percebe. Você vai trazer de outra vez, né, que você já prometeu. Vou trazer. Que é uma espécie de canetinha. Sim. Você liga e ela vai sinalizando até onde aquele campo. Então ela vem. Aí não tem como negar. Então, quando o cliente vê isso, vai, nossa, como que é isso? Isso existe, né? Então, essa arrumação do ser, se eu tenho um ambiente e, ao mesmo tempo, eu tenho interesse em autoconhecimento, em manter minhas vibrações, né, dos chakras em ordem, eu preciso prestar atenção nisso, porque o chakra é energia. Claro. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. As pedras estão aqui sobre a mesa e é uma coisa que, além de belíssimas, né? Tem uma minha que Madissa me deu, linda, maravilhosa. A gente sabe que elas são usadas em ambos os trabalhos. Sim, isso. Aí eu pergunto a Madissa, as pedras, as suas pedras, que eu sei que você tem maravilhosas, você usa como na terapia energética que você faz? As pedras, elas são fontes condutoras de energia, né? A gente já sabe que as pedras, elas são maravilhosas, assim, a gente tem muitos resultados magníficos e todo mundo pode usar de uma forma muito natural em casa, sozinho, até. Tem gente que fala assim, como é que eu posso fazer um trabalho com a pedra sozinha, sem precisar de alguém me conduzindo? Né? Você tendo uma pedra, você compra essa pedra, você energiza essa pedra, coloca a sua energia, né? E cada pedra, ela representa ela, por exemplo, aqui, a gente tem aqui quartzo rosa. Quartzo rosa é a pedra do chakra cardíaco, né? Então, de noite, você vai fazer sua oração, fazer sua meditação, coloca esse chakra, né, aqui no cardíaco, no peito, ele vai trabalhar esse cardíaco, né? E é muito importante. Então, no meu trabalho, quando eu faço o alinhamento dos chakras, eu uso as pedras para transmutar a energia, né? Então, aquela energia que deu ali um desequilíbrio, um desalinhamento, que deu negativo, eu coloco esses cristais, ela muda a frequência. E a harmonia dessas pedras, da forma que você coloca, traz equilíbrio. Ela muda essa frequência e aí quando a gente mede novamente, ela dá positivo, né? Então eu uso o pêndulo exatamente para poder definir, né, isso de positivo e negativo. Se funcionou ou não, né? Aquela dinâmica. Eu faço a confirmação após colocar os cristais. Olha que maravilha. É lindo, né? Aí eu volto agora para você, porque eu sei que você usa também na hora que você chega no ambiente para fazer o diagnóstico. Sim. Mas quero que os nossos espectadores ouçam como é que você usa as suas pedras. Para a gente, os cristais são usados para potencializar. Sim. Né? Ela potencializa a saúde, o amor, que seja, né? Cada característica de cada um desses quartos, ele vai ter uma função no nosso organismo e no nosso ambiente. E a gente não pode tê-lo assim em qualquer lugar. Por exemplo, o citrino na nossa área da geobiologia, ele é altamente potencializador. Ele traz muito movimento. Isso. Muito movimento. Então, eu não posso deixar ele do meu lado, assim, do trabalho, toda hora, não. Entendeu? E a depender da dimensão da pedra,
Quanto ela vai ter maior, um mais campo maior forte de o ação campo, ou sim. um campo menor de ação. Isso é uma observação Mas bacana. ela é alta. Então, ela é muito mais usada em área comercial do que em área residencial. Entendi. Porque em área residencial, você chega em casa para descansar. Você já teve o dia inteiro de trabalho. Harmonia, Para trazer paz, harmonia, tranquilidade. paz, eu quero dormir bem, não quero confusão com o familiar, nem com o vizinho, nem com ninguém, né? Então, assim, o citrino a gente usa no comércio. Entendi. E mesmo assim, eu preciso saber onde eu vou colocar. O dual, ele me dá os pontos, Sim. né? Ele vai cruzar, ele vai me dar os pontos onde eu devo usar o citrino. Mesmo assim, com muito cuidado, porque onde eu tenho que ter o citrino é na área que o dinheiro está Fluindo. A pessoa vai pagar, a pessoa vai receber, vai Claro. passar o cartão. Sim. Mas quem está ali operando a máquina é uma pessoa. Claro. Então, se eu coloco essa pedra colada nela, ela vai errar a conta. Ela vai cobrar mais, cobrar menos, a máquina vai quebrar, vai acontecer interferências. Aí o ideal também é o lojista contratar Madsa para o equilíbrio terapêutico da menina do caixa. E a gente, de quem recebe o dinheiro. Assim, aí a gente faz a seguinte parceria. A integração. A integração. Vou levar a pedra para o lugar que traga movimento para o comércio dele, Sim. sem afetar a pessoa, certo? Mas essa pessoa, naturalmente, precisa de uma ajuda no equilíbrio dos chakras para ela exercer a função dela da melhor forma possível, não adoecer, e ser uma servidora, uma trabalhadora que trabalhe com ânimo, trabalhe com alegria, com disposição para que aquilo dê certo. E com atenção, né? E com atenção, porque ela lida com a energia do dinheiro, né? E a energia do dinheiro, você sabe que rege até então o mundo, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E cuidado com a pessoa que está. E as outras pedras, a gente vai colocar na casa. Às vezes a gente chega em casas com muitos cristais, em tudo quanto é canto. Né? Tem gente também que já é exagerado. Eu também. Eu sou uma pessoa você exagerada. sabe a função, né? Eu, por exemplo, se eu comprar não sei quantas pedras dessas, eu não vou nem saber. Eu olho para a pedra, gente, ela me chama, eu quero. Na verdade, é ela que escolhe a gente. Ela escolhe a gente, né? Mas assim, aí a gente vai colocar elas nos lugares mais sutis, mais adequados, que traga... Assim, a gente não vai tirar a pedra da pessoa que tem paixão para pedra. Claro. Não é essa. Mas reloca ela. Mas aí a gente pode relocar, dizer, esse lugar não é tão bom, vai trazer tal situação para você, aqui está trazendo movimento, você aqui está querendo ver televisão, está querendo ler. Né? Claro. É uma coisa relaxante, então não vamos usar isso aqui. Exato. Né? E outra coisa que eu acho importante, que nessa hora a rocha, né, menorzinha, porque dentro do apartamento a gente usa a coisa menor, e os cristais precisam ser usados para as influências externas à edificação onde você mora. Sim. Né? Então, aí nesse caso são digamos, as indústrias, colégio, uma igreja, um cemitério, as altas torres de tensão. Sei. Né? Às vezes eu abro a janela do meu quarto, meu quarto está dando para um transformador. Né? Uma influência energética forte. E as linhas Hartmann, as linhas eletromagnéticas que cobrem o planeta, elas trazem informações. Claro. De onde vier, entendeu? Elas vão chegando. E a energia eletromagnética, ela não tem... não é visível, né? né? Ela não é visível, ela não tem como bloquear. Sim. Embora algumas pessoas usem, algumas pessoas dizem que a cortiça melhora, eu ainda não fiz essa experiência com cortiça, amortece, né? Mas, assim, se eu for usar o aparelho vai detectar a energia. Mas vegetação, por exemplo, você consegue, não? A vegetação amortece? A vegetação, não. Você que é paisagista? Não, A vegetação, ela sofre o mesmo dano que o ser humano sofre. Então, se for uma jabuticabeira, ela não vai dar, ela vai sofrer, ela vai demorar a crescer. Entendi. Né? Uma frutífera, né? Sim. Então, a gente precisa também olhar para essa área externa de jardim, onde que estão os melhores lugares. Claro. Onde estão os melhores lugares. E, às vezes, dentro da casa mesmo tem lugares que estão cruzando, mas que não fazem interferência, porque não são em lugares de permanência que esses pontos energéticos estão trazendo aquela força e que, nociva, né? Intensiva e que desequilibra todos os chakras. Uhum. Vai desequilibrar todos os chakras. E todos os chakras desequilibrados, o que é que vai acontecer? Adoecimento, né, minha cara? Adoece total. Adoece fisicamente,
emocionalmente, né, psicologicamente e às vezes até espiritualmente. Eu agora vou Você de vai lá novo. brincando, Eu vou de novo né? aqui na minha pesca para eu fazer a próxima pergunta, que eu agora quero que Madison me fale sobre essa que você falou agora das doenças, entendeu? O ambiente pode influenciar diretamente os chakras? Eu quero saber de você isso. O que é que você me diz? Sim, totalmente. O ambiente, ele faz parte do ser. A gente não está separado do ambiente, Claro. né? Sempre está em algum lugar. Sempre está em algum lugar. A gente está aqui, a gente está em um ambiente. Então, esse ambiente, quando ele é muito pesado, quando ele é muito carregado. Então, assim, tem muita gente que eu atendo que fala assim, eu saio de casa bem, mas quando eu chego lá no trabalho, ou quando eu chego numa festa, quando eu vou estar perto de muitas pessoas, eu sinto o ambiente, né? Então, tem gente que é mais sensível e outras não. Eu, por exemplo, assim, sou muito sensível ao ambiente, né? Então, se eu estiver bem e chegar num lugar e o lugar estiver pesado, eu já sinto, né? Então, ou eu tenho que sair, tenho que ir embora, ou então eu tenho que fazer das energias sutis. As energias sutis, os campos sutis, né? Então, assim, influencia totalmente, né? Então, repartições públicas, hospitais, cemitérios, são lugares de energias densas. Muito densas. Então, se a pessoa já está desalinhada, os chakras estão ali todos bagunçados, e é uma pessoa sensível, né? Chega num lugar como esse, ela vai sentir, né? Ela vai voltar para casa pior, mas ela não entende muito bem o que está acontecendo. Então, quando eu realizo o trabalho com os meus consulentes, é exatamente identificar isso, né? Fazer essa identificação. Estava equilibrado, mas de repente recebeu uma carga. Mas é muito comum. E desequilibrou. É muito comum o cliente chegar e falar assim, olha, eu saio bem de casa e volto, parece que eu fui atropelada. E eu falei, eu entendo, eu sei o que é isso. Então, assim, é muito comum, né? Aí uma pergunta agora que já me surgiu. O que ela disse, né? Eu falei que quem tem vizinhança com esse tipo de energia, chega. Claro. Porque chega via as linhas eletromagnéticas. Isso. E a pessoa que está nesse ambiente, independente de trazer, ela também já sente. Então, a gente não está livre de estar recebendo todas essas radiações de todos os claro que não, de todos os lugares. Agora, a gente não pode também entrar em pânico, porque no mundo de hoje, a gente está completamente envolto nesse tipo de vibração sutis, de várias vibrações, né? Porque você tem da mais terrena até superiores, a gente já sabe disso. Como você tem as radiações, as influências. Se você tem uma radiação, você adoece. A radiação adoece, o chakra relativo àquela questão energética vai adoecer provavelmente. Desequilibra e acabou. O sujeito vai estar ali fazendo um esforço enorme para sobreviver, mas não vai conseguir se não tiver uma intervenção rápida, né, no adoecimento. Eu estava falando, eu te interrompi para te contar que eu estou com uma jovem filha de uma amiga nossa, que já se submeteu a uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, e começou a perder a fé. Sim. Nossa. Né? E dentro de uma UTI, onde aquele equipamento eletrônico todo ali pulsante. E ela fora da casinha, entre aspas, e ela fora da casa dela, as coisas não estavam saindo dentro do script que a gente deseja, né? Da nossa perspectiva, e a gente sabe que nem sempre a nossa perspectiva é a que vai ser a final. E aí a gente avisou, vamos entrar nesse campo do sutil. Né? Vamos ajudar essa pessoa a fazer um trabalho, né, para que a fé e o bom ânimo volte. Não deu 3 sessões de reiki à distância. Equilibrou. Que maravilha, né? Aí ela já foi ficando mais animadinha, aí hoje já saiu de uma semi-intensiva para não sei onde, já estava sentada, já não tinha mais aqueles fios todos controlando a frequência cardíaca, a frequência daquilo. Hoje lá toda animadinha, para você ver o quanto que a gente não sabe dos recursos que existem para que a gente tenha... Se cuidar. Se equilibre e se cuide. Né? E chakra é assim, chakra desequilibrado é fatal. É o caos. Na hora que você me interrompeu, eu ia fazer uma pergunta que é muito pertinente ao nosso momento. Uma pessoa está equilibrada, está com a sua casa toda equilibrada, está com a alma, o seu eu todo equilibrado. Ela sai para carnaval.
né? Uma festa que é muita alegria, que você vai jogar, mas é uma festa profana, onde a gente convive com todos os padrões. Energias misturadas. Misturadas. Muito bem. E aí? É um assunto bem polêmico, né? Porque até quem se cuida tá vulnerável. Claro. Né? Então, eu posso estar ali alinhando meus chakras todos os dias, eu posso ir para um tipo de evento como esse, grande, com muitas pessoas, e sentir. Aqueles que não se cuidam, mais ainda, né? Vai. Entra na onda. É problema. Entra na onda. Então, assim, a gente tem esses recursos de fazer antes, né, esse cuidado, e tem também o pós. E tem várias coisas que as pessoas podem fazer sozinhas em casa, gente. A natureza tá aí, né? Tão vasta, tão grandiosa. A gente tem banhos que a gente pode fazer. Eu ia dizer isso, banhos. Né? Tem gente, já vi muita gente com uma pedrinha até na roupa íntima, né? Isso. Uma pedrinha menor, mas que traga... Tem muitos clientes que me perguntam de uma pedra para poder proteger dessas energias, por exemplo, né? A gente estava falando das pedras agora há pouco, ela aqui explicando isso, como funciona na Terra, e como funciona isso pra gente, por ser humano. Tem uma pedra maravilhosa que eu gosto, né? Eu tenho e eu sempre indico para quem me pergunta, que é a turmalina negra, né? Então, a turmalina negra, ela é um para-raio. É um para-raio. Então, se eu tenho ali, não é que não vem, mas vem menos, né? Então, eu vou sentir menos. Então, a gente tem várias formas. Tem as pedras que a gente pode usar, colocar num bolso, colocar perto do corpo, né? Tem os banhos que a gente pode fazer. Tem seus banhos também, quer dizer, estou dando aqui só uma sugestão para a cada dia que sair num bloco ou for num camarote, tomar seu banho também para aliviar, né? Exatamente. Agora, tem um detalhe aí, nisso tudo que a gente está conversando. Sim. A mente humana. Sim. Que é o principal condutor. Então, minha mente, né, meu pensamento, se eu for uma pessoa que tem esses cuidados com a minha energia sutil, eu faço todas as minhas proteções, eu tomo meu banho, mas onde eu estiver, no local onde eu estiver, meu pensamento tem que estar atento. E o que eu faço, onde eu me envolvo, porque você sabe que nesses lugares você tem diversos modos de se divertir, não é? Claro. E aí a diversão saudável, da alegria, da dança, do canto. E vários produtos, né? Para se divertir, que a gente sabe que em carnaval rola de tudo também. Exatamente. Então, assim, são opções suas, né? Com que grupo eu estou me afinando para que eu entre no meu carnaval, me divirta, volte para casa, tome meu banho, meu sal grosso, né? Banho de mar é uma coisa que ele é tão forte que você, depois de um banho de mar, se você passar uma manhã na praia, você faz o quê depois? Dorme. Relaxa. Tanto que ele tira a sua energia. O sal tira. Aí você comprova no banho de mar, né? De mais tempo. Se você quiser tomar só um banho para você renovar, você vai lá, toma seu banho, vai embora para casa. Mas se você tomar uma manhã inteira, você cai, né? Porque o pensamento do ser humano, ele faz sintonia com vários campos. Então, a depender da minha qualidade mental e da minha intenção, porque a intenção é o móvel, né? Sim. É o que move as coisas, né? Eu vou fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer uma brincadeira sem graça para o outro. Para mim tem graça e para o outro não tem. Exato. Então, como que é? Então, assim, a gente pode ir para esses campos, esses lugares, qualquer lugar, desde quando a gente tenha a nossa conduta, né? Idônea, correta. Né? Vou me divertir. Eu sempre brinco em carnaval, sempre querendo brincar. Na minha alegria. E deixar o outro brincar, né? Sim. Porque às vezes surgem umas brincadeiras até que a gente pode achar inadequada, mas é a alegria dele lá, é a forma do outro brincar, né? Então tem também essa receptividade. Não quero. Pois é. Não quero. Não porque não. Pode não dar certo, né? Exato. Não dá certo, mas essas influências, elas estão presentes o tempo inteiro e a gente precisa ficar atento. Aliás, a gente está numa cidade onde isso pulsa o tempo inteiro. Sim. Né? Cada esquina dessa cidade... Todo mundo sabe, a cidade é de Oxum. Toda a cidade é de Oxum. Então, esses assuntos que às vezes são proibidos, não são falados. Eu acho que Salvador não é bem o lugar que a gente tem que ficar calada, né? Para isso. É verdade. A gente pode trocar. Tem que se expressar. A gente pode trocar isso independe, para mim, assim, das religiões. Entendeu? Pode ser que tenha algumas religiões que não seja... afeta a isso, né? Ou seja, proibido, tenha alguma consequência, mas assim, eu acho que a natureza, como você diz, está aí, está plena. A natureza é o padrão. Sim. Né? Tanto que quando a gente fala aqui na geobiologia, mas aí eu vou fazer minha análise geobiológica do ambiente construído, a primeira frase que a gente tem que dizer, a natureza é o padrão.
Vai botar de madeira? Qual é a madeira que você vai fazer? Como é que chama? A tratada? Só se vier de agrofloresta. Vamos botar a madeira tal. Então, assim, a gente tem os recursos físicos, materiais, né? Iluminação quando entra, ventilação no seu ambiente. E você tem todos os recursos energéticos. Sim, né? claro. Que a pessoa que é especialista nisso é ela quem vai conduzir, né? E as duas coisas podem se complementar. Agora, não vai existir, para mim, nunca o equilíbrio entre duas pessoas que moram juntas. Uma vai estar sempre em uma faixa e a outra vai estar sempre em outra faixa. Não estou dizendo uma faixa mais alta nem mais baixa. Assim. Não, eu entendi. Uma é alfa, outra é beta, por exemplo, eu sei. Mas com suas exigências e dentro daquilo. Dentro da sua natureza, dentro da sua forma de pensar. Muito igual também não dá certo. A gente sempre diz, né? As diferenças se completam. Mas aí eu lhe pergunto agora: qual o maior erro quando falamos em equilíbrio energético? Eu diria que separar o ser humano do ambiente. Sim. Nós somos a expressão do espaço que nós ocupamos, né? Quando harmonizamos o ambiente, nós estamos cuidando diretamente do nosso campo energético, dos nossos chakras, da nossa saúde integral. Então, eu diria que o maior erro é esse, não separar o ser do ambiente, né? Nós somos seres integrados. Exatamente. E aí eu volto a mesma pergunta para a Kátia, para vocês verem como o assunto de ambas é pertinente para se entrelaça, exatamente, importante para o bem-estar geral. Quando ela disse que não pode separar o ambiente do ser, é uma resposta próxima à minha. Eu diria que seria a estimulação excessiva dos sentidos. Então, se eu considero o meu quarto, porque eu sempre falo do quarto, porque o quarto é o que eu quero regenerar, né? Já entendi. Então, se no meu quarto eu faço um projeto que eu tenha a estimulação excessiva, eu não vou descansar, não vou ter regeneração dos organismos, meus hormônios não vou produzir, melatonina não vou produzir, e vou entrar com um monte de doença, né? Então, eu tenho que ter o desafio é você fazer exatamente isso, trazer de volta a frequência saudável. E a frequência saudável diz respeito ao equilíbrio dos chakras, e a frequência saudável com relação aos produtos que tem nesse quarto. Claro. A toxicidade desse produto. A psicologia ambiental entra com cores. Cores, muito. Né? Iluminação, a ventilação. Materiais usados também, claro. Exatamente. Parte de tecnologia, que hoje a gente sofre muito, porque todo mundo usa tecnologia. É tecnologia excessiva, eletromagnetismo dentro do quarto, com os aparelhos de Wi-Fi, aparelhos telefônicos, luz azul. Isso. Né? E aí, a gente precisa... se eu não consigo evitar, se eu não consigo eliminar, sim, eu tento evitar. Claro. Então, a gente vai numa escala até que esse cliente aceite, né? E entenda que o processo é de ou ele escolhe a saúde ou ele escolhe a doença. Claro. Mesmo que sejam pequenas coisas, né? Uma insônia todo dia dá em alguma coisa, né? Uma dor de cabeça todo dia não é também uma boa coisa. Então, assim, se a gente puder equilibrar, eu vou ter uma relação melhor comigo mesma, com o próximo, com o meu espaço, claro, tentando eliminar o máximo possível. E os animais e as plantas são afetadas. Sim, é isso que é de toda a família, né? Os funcionários da casa ou do estabelecimento. O reino animal, vegetal, humano. Exatamente. Então, assim, eu preciso ter esse desafio de trazer a frequência saudável, né, e a compreensão da pessoa com relação... Eu não tenho que convencer, né? Eu tenho que explicar para a pessoa entender. Claro. Porque senão eu convenço no primeiro momento, depois eu vou dizer, não, tá muito chato se ficar sem televisão no quarto. Põe televisão no quarto. Aí eu vou ter obra, vou quebrar também a parede de novo, né? Precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido, exatamente. Precisa fazer sentido. Tem que entender aquilo. Tem que entender. Né? E nas casas que já estão construídas, e absorver, né? Isso, ó. Pega minha cama, bota um pouquinho mais para cá. Pega minha cabeceira, bota um pouquinho mais para cá. Livrei. Sim. Né? Exato. Às vezes é só um detalhe, né? Às vezes é muito pouco a intervenção. Às vezes só em olhar o pêndulo vai pela casa inteira, tá abertinho. Quando chega na cama, cruzei aí. O que é isso? Eu fiz aqui um ponto que a gente precisa trabalhar, neutralizar e vamos trabalhar. Aí a pessoa
sempre o ser humano quer a prova de alguma coisa, né? É a prova cabal. Para que ele nada subjetivo funciona, muito assim aéreo, aí a pessoa não dá nem importância. Não dá importância. Tem que ter prova e demonstração. A prova e demonstração, que eu acho muito interessante. Então, assim, essa é a nossa missão, né? A missão de trazer a frequência saudável para aquele ambiente. É trazer o bem-estar, né? Uma para a alma, outra para o espaço. Aí agora temos que finalizar, porque como eu dizia, infelizmente, todos os aplicativos têm um time, a gente não pode exagerar, porque senão fica desinteressante, né? Eu queria que Madissa passasse uma mensagem para os clientes e os futuros, né? Clientes e consulentes, e depois eu queria que Kátia passasse. A mensagem que eu deixo, Celeste, é sempre a mesma, que tudo é energia, né? Cuide da sua. Nós estamos aí num momento, né, de vida bem difícil, complicado, né? E as pessoas não podem olhar somente para isso, né? Então que a gente tenha esse olhar interno, né? Que a gente olhe um pouco o que eu estou precisando, qual o cuidado que eu estou precisando, onde eu preciso melhorar, né? Então, eu tô com minha mente agitada, eu estou com os pensamentos desorganizados, eu não estou conseguindo fluir, né? Então, cuide da mente, procure um terapeuta, procure, né, um psicólogo para fazer suas terapias, para ficar com a mente em dias, procure um terapeuta energético para cuidar do campo, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa: se você não está bem, se você está vivendo no modo piloto automático, horrível, se cuide, né? A gente está aqui para orientar quem precisar e a gente está aqui também para direcionar, se não for com a gente, com outro colega que possa fazer um trabalho que a gente não faça, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Estou à disposição para quem precisar tirar dúvidas, pode me chamar e é isso. Nós vamos colocar depois a página do Instagram, né, de cada uma tal, e contato. E aí agora eu queria... Eu diria para quem me escuta, né, para quem está aqui no Mulher Decora, que preste atenção em si. Esse olhar interno para si mesmo, esse olhar interno que vai me dizer o que eu preciso ser para que eu esteja no mundo da melhor forma possível. A arquitetura e a geobiologia, casadas, e a psicologia, elas, eu diria assim, a natureza uniu essas três ciências para o que for melhor. Três vértices. E a natureza, ela é referência para a gente. Claro. Existe na natureza, então não é o ideal para mim, nesse sentido. E o equilíbrio nas escolhas, né? A arquitetura trabalha com forma e função, e estética. Eu cuidar da minha saúde não quer dizer que eu não esteja sendo estética, eu só não estou focando na estética. A estética não é mais a minha primeira vertente de trabalho. Não adianta ter uma casa linda, toda decorada, e a energia está pior possível. Eu não estou bem nela, né? Eu não me identifico com esse espaço, né? Eu não tenho lembranças de infância presentes, eu não tenho momentos marcantes da minha vida ali, porque cada objeto na casa da gente tem uma história. Claro. E ela vibra. Claro. E ela tem frequência. Tudo é vibrante. Né? E aí eu acho que a gente, buscando isso, a gente vai ter uma vida melhor. Sim. Né? Mais alegre, mais relaxante, mais de bem com a vida, com tudo e com tudo que nos rodeia, está ao redor. Né? Claro, né? Não tem dúvida. Eu acho que a gente não tem outro caminho. Que bom ter vocês duas aqui, mais uma vez. Volto a dizer que cada uma tem anteriormente o seu podcast já gravado e publicado, né? Para entender melhor, né? Pois é. E o resultado disso é que nós vimos que era um assunto bastante afim, né? Sim. Para um equilíbrio total, né? Integrado. Assim. Integrado. Exatamente. E o ser integrado é outra história na vida do mundo, né? Do planeta. Exato. Obrigado pela participação, pela troca. Estamos aqui para isso. Celeste, promovendo isso. Muito obrigada. Isso é bom mesmo. E quando tiverem mais assuntos, vamos fazer essas conexões. E, gente, eu não consegui falar nem metade do que eu estava anotado. Próximos capítulos. Vamos, próximos. Muito obrigada, Celeste. Foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Mais uma vez aqui. Desse trio aqui. E temos muito mais assuntos, né? Com Vamos certeza. continuar. Próximos capítulos, em breve. Próximos capítulos, em breve. Prazer enorme.